Nessa aula, vamos ver a Fence, que na minha opinião é uma das estruturas mais adequadas para o uso do mercado financeiro brasileiro. No decorrer da minha carreira, enquanto eu atendi a indústria de fundos e a indústria de pessoa física, era o produto que para fundos saía muito, pessoa física estava começando a aprender e começou a usar, obviamente depois veio as opções com barreira e gerou outros tipos de operações, mas olhando o Put Spread Color / Fence, que na verdade os dois nomes cabem ao produto. É um produto que consegue galgarear muito bem os Ford Points positivos, tornando a call caro, o Put Spread barato. Ele consegue, nos poucos produtos, a concavidade da superfície de volatilidade para a indústria de ações, ou seja, sempre que o skew é negativo, traz também uma vantagem muito grande. Quando a gente tem smiles muito altos e, obviamente, o skew negativo ajuda bastante esta estrutura. Então é uma estrutura que ela é matematicamente perfeita para o mercado financeiro brasileiro. Ela consegue dar uma boa aderência na alta, uma boa proteção na queda. E quando a gente vai olhar para um ambiente de ações, quando a gente vai conversar com o analista que entende daquele setor, entende daquela empresa, quando ele vai fazer uma análise, ele dá para a gente uma expectativa de preço target para cima, e se tiver algum problema no meio do caminho, ele pode até dar uma ideia de uma realização pontual que o ativo pode acontecer com algum outro evento. Então, na prática, ele consegue dar uma visão de alta e uma de queda. E na magnitude das vezes, se a gente adaptar o produto no setor correto e com o call do analista, a gente consegue meio que encaixar o call do analista na figura. Alguns casos, dependendo do nível da vol, a gente vai deixar um pouco aquém do potencial de alta e proteção na queda, mas quando a volta mais elevada, a gente entrega o call do analista e muitas vezes a gente consegue até entregar um pouco mais, obviamente aumentando o prazo. Então é uma figura que dá aderências muito boas. E não é à toa que a indústria de fundos usa bastante essa figura no ambiente de ações. Por quê? Porque você consegue controlar uma boa upside na alta e também uma boa proteção na queda, certo? Então é uma figura soberana dentro do ambiente das avenidas, talvez uma das figuras que deveriam ser mais usadas no dia a dia, porque ela é inteligente e eficiente. Além do fato dessa figura sempre gerar a possibilidade de um distrato antecipado. Então a dinâmica do produto também vai ajudar bastante, certo? Então essa aula a gente tem muito pano para manga, dado que é um produto que eu gosto particularmente bastante e recomendo, certo? Então vamos começar sempre com a bula. E a bula vai ser bem clara, é um produto moderado, renda variável amenizada. Por que amenizada? Se a gente acha que o ativo vai ter uma alta expressiva, subir 50%, 100%, a gente simplesmente compra um ativo ou usa outra figura de derivativo que me dê uma aderência na alta sem nenhum tipo de cap. Portanto, vou deixar com ganho ilimitado. Então, sempre que a gente tem uma expectativa de ganho de uma ação, mas esse ganho nesse ativo, nessa ação, ele tem uma limitação clara, e essa limitação está em torno de 30%, 40%, a Fence, bem colocada, bem encaixada, vai fazer muito sentido, porque a gente vai conseguir entregar esse potencial. E lembrando, a gente compra o papel e vende a call, que é o financiamento fora do dinheiro. Nós vamos tentar encaixar esta venda desta call fora do dinheiro próximo do call do analista. E com o prêmio, nós vamos estar comprando uma trava de baixa, gerando uma proteção pontual e parcial, sem que a gente perca caso o ativo realize mais do que o preço da trava de baixo, porque aqui não tem nenhum tipo de barreira. Então, a seguro na queda parcial, ele vai funcionar na integridade da magnitude contratada, certo? Este produto é um produto de carteira, né? Portanto, a gente pode colocar dentro da carteira do investidor sem precisar nenhum tipo de veículo para estar criando o produto. Isso aqui vai ser uma alta moderada, lembrando que eu quero, quanto mais o ativo subir, vai ser melhor para a operação, porque ele vai chamar a possibilidade de um distrato antecipado.
mas se ele tiver uma alta muito expressiva, geralmente os investidores ficam com meio que uma dor de corno, porque se não tivesse feito o produto apenas comprado papel, o retorno teria sido muito alto. Então, na maioria das vezes que eu escuto reclamação dessa operação, é que a magnitude do movimento foi muito maior do que o strike da call vendida. Então, na prática, as pessoas reclamam do produto quando ele está entregando o máximo da receita. Isso até é irônico, mas faz parte, porque na verdade o investidor ele esquece que quando ele contratou o produto olhando sempre uma proteção pontual na queda. E para ter essa proteção pontual na queda, ele tem que abrir mão de alguma coisa se ele não quiser dar um dispêndio de prêmio, tá certo? Então, sempre haverá um trade-off. Se você quiser alguma vantagem, você vai ter que gerar alguma desvantagem, seja ela em forma de fluxo de caixa ou abrir mão de algum resultado potencial, certo? No decorrer do tempo, eu quero que a Vol realize para que eu possa chamar um distrato antecipado, porque esse produto ele pede uma vol muito alta. Então ele é uma venda de volatilidade. Eu tenho vega vendido. Então, se a vol cai no decorrer do tempo, eu chamo um distrato antecipado. O risco ele é médio, certo? Inclusive, quando eu falo médio, é que as pessoas até confundem. A compra de uma ação, você vai ter o upside ilimitado se você tiver uma alta, e você vai ter todo o risco da queda. Então a Fence, ela consegue ser menos arriscada do que a compra de uma própria ação ou de qualquer outro ativo. Então o risco poderia ser classificado até um pouco menor, certo? Mas eu prefiro colocar como médio, dado que risco baixo é quando eu pago o prêmio por alguma coisa e eu perco o máximo prêmio. Aqui, por mais que a proteção parcial seja grande o suficiente para acomodar uma queda pontual de um ativo, ele não consegue prever e defender o risco caudal, tá certo? Então, por isso que o risco é médio. O lucro, ele é ilimitado, o prejuízo é ilimitado, porque eu protejo só um pouquinho do início da queda do ativo. Uma proporção que, se a gente comparar com a totalidade de 100%, eu vou conseguir, na média hoje, entregar de uma forma saudável uma proteção de 20%. 20%, ele só vai perder 20% da queda. E os 8% ou 80% nós estamos expostos. Mas a probabilidade de algum evento exógeno que venha depois do que a gente monta a estrutura ocorra e gere uma realização do ativo, esses 20% acomodam boa parte dos impactos que não sejam impactos estruturais macro ou micro, porque se for estrutural macro ou micro, esse impacto ele não vai, essa magnitude não vai defender. Então a gente protege 20 para perder 80. Então por isso que o lucro está ilimitado, mas 80% das vezes que tiver um movimento de uma realização, geralmente essa proteção na queda ela é mais que o suficiente para acomodar esse movimento. Quando vem um movimento que vem muito maior do que o imaginado, porque alguma coisa estrutural mudou, aí, obviamente, a estrutura ela vai pecar e o prejuízo vai ser limitado, mas lembrando que dependendo do ativo que for, se for uma ação, tem valor venal, então ele vai convergir para esse valor venal. Volatilidade. Volatilidade quanto maior, melhor, né? Assim como forward points. Então essa estrutura é de longe setor B. E óbvio que no Brasil agora, os forward points, na data da gravação dessa aula, que nós estamos em fevereiro de 2025, os forward points estão nos seus pontos máximos. Então, a gente tem muitos produtos no setor B e muitos produtos no setor D, certo? Lembrando que essa estrutura aqui, ela é sensível a forward points, mas não é muito. Ele é muito mais sensível à vol, tá? Porque o forward points muito alto, às vezes vai inviabilizar a Fence, porque a put que eu vou estar vendendo para fazer a trava de baixo vai ficar com tanto pouco prêmio que às vezes não vale a pena fazer o put spread e sim o call, tá certo? Mas essa é uma discussão um pouco mais avançada, mas os forward points alto ele ajuda, alto demais inviabiliza o produto, baixo demais nós vamos trocar a estratégia por uma estratégia muito parecida com essa. Então existe um ponto ótimo de maximização, certo? E nós estamos bem próximo deles em alguns ativos que as vols estão mais elevadas, mas muitos ativos estão com as vols baixas, então hoje o mercado está entre B e D, mas a gente vai conseguir encaixar alguns produtos nessa aula a mercado que fazem sentido, certo? Em relação ao tempo, o produto é de fato ruim no curto prazo, é neutro no médio prazo e fica muito bom no longo prazo. E fica bom de verdade no longo prazo. No Brasil, a visibilidade de mercado ela é muito restrita,
porque nós não conseguimos visualizar a tendência de um ativo para mais de 2 anos, dado a turbulência que nós costumamos vivenciar. Mas eu já negociei FANGs de 8, 10 anos, o que para muitos pode soar uma coisa maluca, mas sim, faz algum sentido, principalmente se a gente precificar alguma coisa mais longa. Mas a moda no Brasil hoje está entre 6 meses e 1 ano, apesar que, se der uma acalmada, a duration vai culminar para 2 anos, aonde é o limite que a própria bolsa hoje permite o registro. Obviamente estão entrando as novas bolsas, isso vai mudar um pouco, então a gente vai conseguir mais para frente alongar com o CCP o prazo da operação. Chama a margem, ela vai chamar, mas nós estamos cobertos porque tem um ativo. Então esses 3 caras estão positivos e, portanto, ele não consome o caixa para formar um COI. Então não é um COI, ele é um estruturado, apesar que eu consigo sintetizar uma FANG, certo? Aqui está o exemplo do livro. Bati a call de 130, comprei o put spread de 170. Aqui estão as somatórias dos vetores, a somatória vetorial. Fiz aqui mais ou menos no zero cost, tá certo? E aqui está o dinâmico ao longo do tempo. Então a gente percebe que o FANG, ele de longe é uma estrutura de carregamento, porque a gente vê que as derivadas aqui demoram para formar, para eu ter a figura final. Então uma estrutura que eu monto, por mais que eu queira que ele suba rápido, da forma mais rápida possível para chamar um distrato, a gente percebe que ele é uma figura de carrego, e esse carrego demora a vir, tá certo? E a proteção na queda, que a gente tanto quer, ela vai funcionar próximos do vencimento, tá certo? Então, uma estrutura de carrego, eu monto a estrutura, por isso que é uma estrutura de alocação. Eu estou alocando uma forma de um investimento tático para 1 ano, 2 anos. Eu coloco a posição e carrego a posição e deixo o tempo andar para esse resultado se concretizar. As demais gregas e discussão de resultado, estou delegando para as aulas intermediárias, porque eu quero focar aqui na implementação do produto, certo? Vamos agora entrar na parte de setor, onde eu vou começar a demonstrar aonde eu consigo otimizar. Otimização setorial. Como eu havia dito, né, na bula, é uma venda de vol com forward points alto. Então, no limite do setor B, ele otimiza. O que na prática, se sobe muitos forward points, a gente vai ter o problema da put, que vai ser muito pozinho para a gente estar vendendo. Então, na prática, a vol mais alta vai favorecer mais o produto. Então, ele é sensível a forward points, de fato ele é, mas ele vai ser mais sensível a vol em si, certo? Sendo que o setor C, ele inviabiliza o produto. Por isso que a FANG não é um produto negociado nos Estados Unidos, ou países que as taxas de juros nominalmente são baixas, tá certo? Então, este produto só existe com forward points alto. E com forward points caindo abaixo de 10, ele já começa a perder este efeito. Ele é sensível sim a forward points, mas aqui embaixo eu vou ter produtos que são concorrentes da FANG, que vão funcionar melhor com os forward points baixos. E lembrando, a forward point no setor A com a vol alta ajuda muito o produto, tá certo? Então ele fica neutro. E aqui ele também vai estar neutro. Então, este é um produto de 2 extremos, eles não conseguem compartilhar muito bem os setores. Então, é só bater o olho no ativo, tá no setor B, eu vou pensar numa FANG. E a FANG, ela tem uma característica interessante, ela fica boa aqui no miolo. É um dos poucos produtos que eu consigo ver alguma mais-valia de estar colocando ele aqui mais no miolo. Então ele comporta à medida que eu vou em direção ao C. Mas na hora que eu entro no C, ele perde C a força. Principalmente com vol abaixo de 20. Então qualquer ativo com vol acima de 20, eu já posso pensar na FANG. Acima de 25 ela fica legal, acima de 30 ela já funciona muito bem. Obviamente, quanto mais eu aumentar o valor da volatilidade implícita, melhor será o payoff. Então, se acima de 25, 30 já está legal, quanto maior, melhor, tá certo? Então, é um produto que, para o mundo brasileiro, que a gente sempre está aqui, tenta em direção ao C, ou cai aqui para o D, ele vai funcionar bem, mas a vol no Brasil nunca foi tão baixa como nos demais países. Então, permite a colocação em muitos ativos em boa parte do tempo, e por isso que a gente consegue olhar dentro das vanilhas, tirando o financiamento fora do dinheiro, que também faz parte da composição vetorial da FANG, ele é um produto que é moda no mercado para os investidores mais sofisticados,
E por isso que eu gosto muito dessa operação, tá certo? Então, vamos agora entrar na formação do payout em si, para a gente entender o funcionamento, tá certo? Então, aqui, o que eu fiz foi muito simples. Eu vou fazer a decomposição da face, ou put spread column, em 2 vetores, tá certo? Então, vamos abrir aqui a parte vetorial e vamos começar a brincadeira. Forward points alto, 45, prazo longo, vol alto, né? Então 45 de vol, menos 4 de skill and smile, 13 de juros, na verdade para o ano tá 15 hoje, eu posso botar 15, carrego eu vou colocar 1, é um carrego estressado, mas tá bom aqui, forward points 13,86, então isso daqui seria uma ação com a vol mais estressada e os forward points estão a mercado, tá certo? Então, como a gente pensa na FANCE em si? Muito simples, eu compro o ativo, então o ativo ele vai compor, tá aqui a compra da FANCE. Então, qual que é o conceito? O conceito é, vou fazer o financiamento fora do dinheiro, conforme está desenhado aqui. A gente quer fazer o financiamento fora do dinheiro aqui. Então, no momento que eu vou fazer o financiamento fora do dinheiro, eu vou tentar encaixar o strike da call no ponto que eu quero entregar o papel. Então, se eu comprei esse ativo a R$30 e o analista acha que no prazo de 1 ano esse ativo, se bater até 30%, eu posso já entregar, o que eu vou fazer? Vou botar a call de strike 130 e vou vender. Então, com a venda da call de strike 130, o que eu sinalizei para o meu portfólio? Que se esse ativo subir 30%, eu quero entregar esse ativo. Então, no momento que eu bati a call de 39 e eu comprei a 30, daqui 1 ano eu entrego o papel no nível de 39, se ele estiver acima. Então, na prática, eu já sinalizei para o meu portfólio que eu quero vender o ativo. Então, portanto, por isso eu recebi um prêmio, e esse prêmio ele é gordo, né? Porque a vol é alto e os forward points são altos dessa call. Este prêmio ele é extremamente elevado. O que eu poderia deixar esse financiamento fora do dinheiro e deixar esse dinheiro entrar no meu caixa, certo? E eles poderiam servir para deixar simplesmente jogar a linha preta para o lado esquerdo, porque na prática, quando eu vou fazer a somatória vetorial, eu movi o meu break-even da magnitude do prêmio. Então, eu começo a pegar a magnitude do prêmio e tombar para cá. Então, a gente nem consegue ver esse cara cruzando o eixo, dado a magnitude dessa call, dado a vol, dado o forward points elevado, ela de fato ficou muito cara. Só que deixar esse prêmio na carteira não me traz muito mais valia. Eu poderia usar para gerar uma proteção na queda. Então, portanto, eu vou usar este prêmio para fazer uma trava de baixo ou comprar um put spread. Então, eu vou vir aqui, vou comprar a put de strike 100, comprei a put de strike 100, o que na prática aqui já me deu até uma entrada de caixa. Eu poderia ter montado nessas posições o color com fluxo de caixa positivo, só que eu entendo que esse ativo ele tem um potencial de alta muito grande e no analista não vê nenhuma possibilidade de uma queda maior do que 20%. Então eu vou vender a put de strike 80, ou seja, eu vou fazer uma trava de baixo de uma proteção na queda de 20%. Então isso implica que eu só vou ter uma proteção na queda de 20%, só que eu levantei um bom prêmio que ajuda a amortizar a compra da put, tá certo? Então, na prática, isso aqui me deu uma bela entrada de caixa, e se eu quiser otimizar agora, basta eu trocar o strike da call, porque agora eu vou aumentar meu upside. Então, agora o cobertor curto, eu posso brincar de aumentar o upside, e eu vou diminuir o meu fluxo de caixa, e no limite, tentar colocar próximo de zero, certo? O zero é teórico, as pessoas gostam de fazer no custo zero para não ter fluxo de caixa. O ideal é sempre encaixar no call do analista. Então, se eu tenho muito caixa sobrando, eu posso escolher aumentar minha proteção na queda ou aumentar o meu ganho na alta. Então, a gente vai olhar a matemática da operação. Com o forward points ele é positivo, a call é mais cara do que a put, então eu vou ser muito mais onerado em aumentar o strike da call, portanto, ter mais upside na estrutura é mais caro, dar proteção na queda é mais barato. Só que quando você tem um ativo que tem vários analistas recomendando compra, uma proteção de 20% pode ser mais que o suficiente. Então eu posso tentar aumentar o meu upside, porque na prática, para um ano subir 30% equivale ao ativo ter um rendimento de 200 de CDI. Isso aqui poderia ser um rendimento melhor. Então, na prática, eu vou aumentar o upside. Então aqui está a entrada de caixa de R$200, eu vou colocar agora no 140 aqui e vou remontar a estrutura. Então, comprei a trava de baixo, certo?
e vou comprar o ativo e vou vender a call no 140. Então, olha como eu consegui dar 10% de ganho e só bateu um pouquinho de R$200, ele caiu um pouco aqui o meu fluxo de caixa. Então, na parte, eu posso começar a fazer um Newton Raphson, que é um solver linear, no caso aqui pode ser até um solver polinomial, um Neldermid, onde eu vou tentar fazer uma composição da variação de upside e proteção na queda que me dê um custo zero. Perfeito? Então, é assim que se monta o produto. A gente vai detalhar um pouco mais no decorrer da aula, mas eu faço financiamento fora do dia, compra trava de baixo e net aqui, para este exemplo, eu tenho aqui praticamente quase o custo zero. Chegou no 150, então eu vendi a call de 150 e fiz o put spread 180. 20 de proteção na queda, upside de 50, entrou uma entrada de caixa. Lembrando que essa estrutura foi feita sem custo de transação, então com custo de transação, provavelmente para prazo de um ano, eu estaria um pouquinho na região negativa, eu não conseguiria entregar o upside de 50%, tá certo? Mas aqui está o desenho montado, essa estrutura ela é assimétrica na alta, então eu quero uma simetria maior na alta do que na queda, então portanto é um cobertor curto, eu posso brincar de upside e proteção na queda ao meu bel prazer, portanto eu vou tentar adaptar o call do analista ao que eu estou vendo no papel e obviamente o meu apetite para risco. Quero mais potência na alta, diminuo a proteção na queda. Quero mais proteção na queda, diminuo meu upside. Ou eu falo, quero botar gasolina no fogo e eu vou colocando caixa e vou ampliando isso daqui. O máximo que vai acontecer é gerar um fluxo de caixa negativo e o fluxo de caixa, ou seja, vou pagar na estrutura, também faz parte da operação. Então, na prática é pagar ou receber. Isso aqui é teórico. O que eu tenho que fazer é encaixar esses pontos nos lugares que fazem sentido, tá certo? Ao call do analista e depois a matemática dos derivativos, porque eu não posso afastar muito esses strikes ao ponto dele ser um pó. Eu não quero vender deltas aqui na call. A delta da put vai ser menor do que 20, dado que o force point é muito alto, o delta da call aqui não pode baixar de 25. Então, existe algumas regrinhas matemáticas até onde eu posso ir, certo? Portanto, se eu começar a alongar mais do que isso, eu vou perder a eficiência e, portanto, haveria um produto muito mais eficaz do que a FENS. Lembrando que produtos estruturados é igual ao canivete suíço. Para cada parte do canivete suíço tem uma utilidade. Então, eu tenho que entender para aquele cenário do analista, os dados de mercado, qual produto vai encaixar melhor. No caso aqui, 50 de alta com 20 na queda, para uma vol de 45. Existe hoje no mercado poucos ativos com vol de 45, mas tem, tá certo? Tem até ativos com vol maiores. E o forte points é alto para todo mundo. Então, uma parte da população de ações hoje a gente consegue colocar isso, mas a maioria eu vou colocar no máximo 30 aqui, tá certo? O que 30% de upside continua sendo por bom upside, tá certo?